Quem normalmente investiga possíveis crimes no Brasil é a Polícia Federal, as polícias civis e o Ministério Público. Mas o Judiciário não é o único poder que pode fazer investigações. O Legislativo também pode atuar como Sherlock Holmes por meio das CPIs e CPMIs. Eu sou Matheus Maia e o Poder Explica de hoje vai falar sobre as comissões parlamentares de inquérito. A Constituição Federal estabelece as regras para a criação e funcionamento das comissões parlamentares de inquérito, mais conhecidas como CPIs. Segundo o parágrafo 3º do artigo 58 da Carta Magna, as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Permite que deputados e senadores fiscalizem a administração pública. Quando há uma CPI do Congresso, esse tipo de investigação é mais amplo, pois é composta por deputados e senadores. Essas CPIs são as chamadas Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito, ou CPMIs. Para criar uma CPI, é necessário apresentar um requerimento com pelo menos 1/3 dos integrantes da casa em que a investigação será instalada. Ou seja, na Câmara são necessárias pelo menos 171 assinaturas. Já no Senado, são 27 assinaturas. E no caso de uma CPI do Congresso, são as 27 assinaturas dos senadores e as 171 assinaturas dos deputados, totalizando 198 ao menos. O requerimento deve indicar qual fato será investigado, o período de duração da CPI, quantos congressistas irão integrar a comissão e o limite de despesas a serem realizadas. Caso o número mínimo de assinaturas seja alcançado, o presidente da casa na qual a comissão foi solicitada deve analisar o pedido e determinar a instalação da investigação. Tudo isso depois de fazer a leitura em plenário do requerimento. O prazo de duração pode ainda ser ampliado, desde que o pedido para isso seja assinado por pelo menos 1/3 dos congressistas da Casa ou do Congresso. Por precisar do apoio de 1/3 dos congressistas de determinada casa para ser aberta, as CPIs são consideradas uma ferramenta da minoria. Mas e se o número mínimo de assinaturas não for alcançado? Segundo o regimento comum do Congresso, sem o apoio necessário ao requerimento, o pedido para a criação da CPI pode passar por votação no plenário da Câmara, do Senado ou do Congresso para que essa comissão seja instalada. O mesmo regimento também diz que é crime tentar impedir ou ameaçar o funcionamento de uma CPI. Também é considerado criminoso dar declarações falsas, negar ou calar a verdade se você for uma testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois de criada, logo na primeira sessão da CPI, os integrantes do colegiado devem escolher o presidente, vice-presidente e relator. Este último será o responsável por documentar as possíveis conclusões das investigações. Entre as atribuições de uma CPI estão: inquirir testemunhas que devem dizer a verdade, ouvir suspeitos que podem não falar para não se incriminar, prender em caso de flagrante, requisitar informações e documentos da administração pública, chamar autoridades para depor, convocar ministros de Estado, fazer investigações e audiências públicas e ainda pedir que servidores de outros poderes auxiliem nas investigações. Além disso, também é possível pedir quebra de sigilos bancários, fiscais e de dados, desde que por ato devidamente fundamentado, com o compromisso de não deixar os dados virem a público. A CPI, entretanto, não pode julgar nem punir ninguém. O único caso em que o colegiado pode prender alguém é se houver flagrante. O grupo também não pode expedir mandado de busca e apreensão em domicílios, apreender passaporte e determinar a interceptação telefônica. Essas medidas dependem de decisão judicial. A Constituição diz que as possíveis conclusões das CPIs ou CPMIs devem ser encaminhadas ao Ministério Público, para que dê continuidade à investigação e responsabilize civil ou criminalmente os infratores. Em abril de 2021, o Senado instalou a chamada CPI da Covid, para investigar o combate à pandemia de Covid-19 no Brasil e os repasses federais de recursos aos estados. Era formada por 11 senadores titulares e 7 suplentes. E depois de 6 meses de investigações, o relatório do senador Renan Calheiros pediu o indiciamento de 78 pessoas e 2 empresas. Entre os pedidos estava o do indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. O documento foi encaminhado ao Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Câmara dos Deputados e a órgãos como a Polícia Federal, Tribunal de Contas da União
e Tribunal Penal Internacional. Esse foi mais um Poder Explica. Eu sou o Matheus Maia e o programa foi gravado em 18 de abril de 2022. Agradeço a todos os web espectadores que assistiram até aqui. Para entender mais sobre esse e outros assuntos, acesse o jornal digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima!